Olá pessoal, hoje eu vim falar do livro Ética a Nicômaco, esse livrinho aqui ó, Ética a Nicômaco, que como vocês podem ver é de Aristóteles. Bom, eu vim falar do Ética a Nicômaco, mas não de todo o Ética a Nicômaco. Eu vim falar de uma parte específica dele, que é conhecido como o livro quinto, ou modernamente, o capítulo quinto desse livro. E o que é que trata esse capítulo quinto, esse livro quinto? Esse capítulo trata do tema da justiça. É uma abordagem aristotélica do tema da justiça. Logo, esse vídeo que eu estou gravando interessa a variadas pessoas. Interessa a filósofos do direito, filósofos políticos, gente que trabalha com ética e gente que trabalha com cidadania de modo geral, né? Eu quero começar a análise desse capítulo com uma história muito pessoal. Meu pai, quando a gente brincava de jogos de adivinhação, que tinha muitas alternativas, basicamente quando tinham 3 alternativas e ele não sabia qual era a alternativa correta, ele sempre dizia: um bom atirador atira no meio. E muitas vezes ele acertava, outras tantas ele errava. Mas o que é interessante é que essa noção de um bom atirador atira no meio é uma noção um pouco aristotélica. Meu pai era aristotélico sem o saber, né? É claro que é e não é aristotélico. Por quê? É aristotélico porque Aristóteles defendia que a justiça era um justo meio. Mas para atingir esse justo meio, essa atitude mediana, o justo meio, como Aristóteles dizia, entre o excesso e a falta, ser justo era aquilo que você não nem excedia as coisas, nem faltava com as coisas. Por isso que tinha essa ideia de justo meio. Mas essa ideia de justo meio, ao contrário do que se pode parecer em primeira perspectiva, não é uma ideia matemática, algébrica. Também é uma ideia matemática, mas não só uma ideia matemática. Logo, a justiça para Aristóteles não é pura matemática. E não se aprende a ser justo pela matemática. Então, se a justiça não se aprende pela matemática, como a gente pode adquirir essa noção de justiça, né? Como Aristóteles concebia essa noção de justiça e como os cidadãos gregos, lembre-se que Aristóteles escreve para os cidadãos gregos, como os cidadãos gregos poderiam adquirir essa justiça. Veja, e essa é o primeiro dado da obra de Aristóteles no que atina à justiça. Assim como para Platão a justiça e para Sócrates, a justiça é uma virtude em Aristóteles. E o que significa, Ronaldo, a justiça ser uma virtude, uma arete, como diziam os gregos? Primeiro que não é um conhecimento que se adquire como se adquire o conhecimento matemático ou o conhecimento da geometria entre os gregos. Quando Aristóteles diz que a justiça é uma virtude, quer dizer que a justiça faz parte da ética. E ética vem de um hoje está muito difundido e fragmentado esse vocábulo, mas a ética, um dos vocábulos que designa o termo ética é o termo grego ethos, que uma das suas significações significa hábito. Então, ética é aquilo que obedecemos com habitualidade, é aquilo que faz parte do nosso jeito de ser, do nosso proceder enquanto cidadãos. Então, se a ética faz parte desse hábito, desse costume, do modo como agimos perante a sociedade, a ética não é um saber teórico, como a matemática, a geometria. A ética é um saber prático e por isso pode ser aprendido. O saber prático é interessante que você só aprende fazendo. É como a filosofia. Filosofia você não aprende só assistindo minhas aulas, você tem que praticar a filosofia. A filosofia é um saber prático, como a ética também, na concepção de Aristóteles, era um saber prático. Então aquele saber prático é aquele saber que você só aprende
fazendo. Então, a ética para Aristóteles era uma virtude. Confira essas citações. Veja o que Aristóteles diz. A justiça é aquela disposição de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e desejar o que é justo. Veja que a justiça é um hábito, é um costume, é um modo de ser, é o modo como você age perante a sociedade. A justiça é a disposição de caráter, ou seja, que diz respeito ao ethos, que diz respeito à pessoa, que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo. Ou seja, a justiça é ensinada. Você é ensinado a fazer o que é justo e a desejar o que é justo. Então tem a ver com a noção de cidadania também, como a gente vai ver mais pra frente. Confira essa outra citação de Aristóteles. A justiça não é parte da virtude, mas a virtude inteira. Nem o seu contrário, a injustiça é uma parte do vício, mas o vício inteiro. O que isso tem a ver com a questão do saber prático e a questão da justiça ser uma ética, um modo, um hábito. E isso tem a ver que a justiça, diferentemente do conhecimento matemático, que eu estou usando como exemplo, veja, um sujeito pode ser excelente em matemático e ser um cidadão horrível, ser um mau cidadão. Só que você não pode ser um bom cidadão e ser um cidadão injusto. Veja que a questão da cidadania e da ética, do modo de ser das pessoas, tem tudo a ver na obra de Aristóteles. Então, ser justo e ser bom cidadão é a mesma coisa, porque a justiça em Aristóteles é uma virtude e não um saber teorético que se aprende dentro de uma sala de aula. É um saber que deve ser aplicado na condução dos afazeres da cidade, dos afazeres quando envolve mais de uma pessoa, ou seja, além dos afazeres domésticos, que é o âmbito da cidade. Então a justiça é uma virtude e pode ser aprendida. É a primeira coisa que vocês têm que saber de Aristóteles. E Aristóteles divide essa justiça em dois grandes grupos. O que ele chama de justo total, que tem tudo a ver com o que a gente está comentando, e o que ele chama de justo particular, que é um desmembramento do justo total, que é a forma como a justiça poderá ser percebida e poderá ser exercida. Veja, o justo total em Aristóteles é obviamente a forma mais genérica e pressupõe os justos particulares. A gente poderia ser simplista e eu poderia dizer aqui que o justo total é obedecer às leis atenienses. Lembre-se, Aristóteles escreve para os atenienses. E Atenas, na época de Aristóteles, vivia uma democracia direta. O que é uma democracia direta? É aquele sistema político em que todos aqueles que são cidadãos participam da administração da cidade. Participam da administração da sua sociedade. Isso implica o quê? Isso implica em que todas as leis que são feitas nesta sociedade são feitas por todos os cidadãos, indistintamente. É claro que você pode me dizer, Ronaldo, mas essa cidadania não é universal, como é em grande medida dos países ocidentais. Essa cidadania grega é muito restrita, é verdade. A cidadania grega excluía as mulheres, excluía os estrangeiros, excluía os escravos, por exemplo. Então era uma cidadania elitista, digamos assim, mas o que é notório é que todos os cidadãos faziam as leis que iam ser aplicadas a eles próprios, que iam ser responsáveis pela administração da cidade. E Aristóteles diz que ser justo é obedecer essas leis. Veja, se eu mesmo, cidadão grego, faço as leis junto com outros cidadãos, é justo eu obedecer essas leis, né? É o que Sócrates dizia, é o primado do coletivo sobre o individual. Essa foi a grande luta de Sócrates. É por isso que Sócrates bebe cicuta, ele bebe o veneno ao invés de fugir de Atenas, porque assim
bebendo veneno e sendo condenado pelos seus pares, mesmo que eles considerassem uma decisão incorreta, ele seria muito mais incorreto se ele não obedecesse essa instituição, que era o julgamento dele, era o tribunal. Então, Aristóteles ele bebe dessa noção socrática que ser justo é obedecer às leis atenienses, porque as leis atenienses são feitas por todos. E se são feitas por todos, são feitas também por esse que tem a obrigação de obedecer. E porque a obediência a essas leis que são feitas por todos, na obra de Aristóteles, é um pressuposto da felicidade e da manutenção da sociedade política. Então, o justo total é esse pressuposto de obediência às leis da cidade. Aristóteles diz: chamamos justos os atos que tendem a produzir e preservar a felicidade, como eu disse, e os elementos que a compõem para a sociedade política. Então a obediência às leis é o primeiro passo para cometer essa justiça total. Só que o que interessa para a gente, e o que é não problemático, mas o que é mais difícil de perceber nessa obra de Aristóteles, são as chamadas justiças particulares, ou os justos particulares. E é isso que devemos nos ater. É sobre a justiça particular que, assim como a justiça total, quem viola a racionalidade da justiça particular termina por violar a justiça total e termina por ser injusto. Lembre-se daquela citação de Aristóteles que eu falei no início do vídeo. A justiça só pode ser justa por inteira e só pode ser injusta por inteira. Não existe uma pessoa mais ou menos justa para Aristóteles. Ou a pessoa é justa ou a pessoa não é justa. E a primeira justiça particular que a gente vai abordar é a chamada justiça distributiva, ou justo particular distributivo. E o justo particular distributivo, ele tem três características. Primeiro, a subordinação. Segundo, é uma justiça proporcional. E terceiro, analisa o mérito. Logo, é uma justiça conteudística. Ela quer saber com quem está envolvido na relação de justiça para aplicar a justiça da melhor forma possível. Então ela quer saber quem são as pessoas envolvidas nessa justiça. Então, a primeira característica que eu mencionei foi que é uma justiça de subordinação. O que significa? Ela pressupõe, esse justo particular distributivo pressupõe uma relação entre dois entes que são distintos em capacidade política, inclusive. Aristóteles fala que esses entes são o soberano e o súdito. Hoje a gente pode analisar como o governante e o cidadão, um presidente, um governador e o cidadão comum. E por isso pressupõe uma subordinação. Há uma subordinação, haja vista que o governante é um dos responsáveis pela garantia da observância às leis. Então há uma subordinação entre o governante e os súditos, o soberano e os súditos. Quem está iniciando os estudos de direito público sabe que há um princípio no direito público chamado de o predomínio do interesse público. Se há conflito entre o interesse privado e o interesse público, predomina o interesse público. E é nesse sentido que Aristóteles fala dessa subordinação entre soberano e súdito, porque o soberano é o ente responsável pela manutenção do interesse público, os interesses da cidade. Mas não é só pela subordinação que é caracterizada a justiça distributiva. O que é, na verdade, a justiça distributiva? A justiça distributiva ocorre quando o soberano, que é esse ente que está localizado de forma superior ao súdito, ele tem que distribuir ônus e bônus aos seus súditos. Mas o que danado é isso, ônus e bônus?
Bônus são benefícios que os súditos recebem. E ônus são determinados encargos, determinadas responsabilidades que as pessoas têm que aceitar em prol, em benefício da coletividade, do bem comum. E Aristóteles diz que esse bônus são as honras, os bens e os cargos que os homens recebem. E esses ônus são a série de responsabilidades, os deveres que o cidadão tem para manter o bem comum, o ente público. É a transferência da ideia socrática do predomínio do interesse público sobre o interesse privado. É aqui que se caracteriza essa ideia socrática. Então os cidadãos, eles recebem esses ônus, recebem essas responsabilidades, porque todos têm determinados deveres em relação à sociedade política, em relação à comunidade política. E no caso de Aristóteles, em relação à democracia ateniense. E a justiça, que como a gente viu, está no justo meio, diz respeito a este equilíbrio entre a conferência de bônus e conferência de ônus. A gente não pode beneficiar quem já tem benefícios demais e a gente não pode onerar quem tem ônus demais, quem tem responsabilidades demais. Há de haver um equilíbrio entre benefícios e responsabilidades, entre bônus e ônus. É por isso que a justiça retributiva é uma justiça proporcional. E para aferir essa proporcionalidade, é preciso aferir quem são as pessoas a que são atribuídos os ônus e os bônus. É por isso que Aristóteles diz que essa justiça retributiva, a justiça distributiva, melhor dizendo, ela analisa cada pessoa. E na linguagem aristotélica, ela analisa o mérito de cada pessoa. Então, uma questão de talentos também. Michael Sandel, que é um filósofo americano, ele dá o exemplo da flauta. Para Michael Sandel, e ele interpreta com maestria essa passagem de Aristóteles, para analisar o mérito, temos que dar flautas para aqueles que tocam a flauta melhor. Assim como temos que dar uma bola para aqueles que são melhores jogadores. Isso é analisar o mérito de cada um. Mas eu tenho um exemplo, embora não tão canônico como esse de Michael Sandel, mas um exemplo mais trivial. Pense que eu, quando analiso meus alunos, eu faço uma prova para eles e confiro uma determinada pontuação para os meus alunos. É uma nota que vai de 0 a 10. Imagine que minha prova tenha 2 questões. Cada questão vale 5 pontos. Então analisar o mérito de cada um, analisar o potencial de cada pessoa, se a pessoa acertou as 2 questões, eu devo dar 10 para essa pessoa. E se essa pessoa acertou apenas uma questão, eu devo dar 5 para essa pessoa. Se essa pessoa não acertou nenhuma questão, eu tenho por obrigação de dar 0 para essa pessoa. Nota 0, a nota mínima. Então veja que isso é analisar a pessoa, o conteúdo de cada pessoa. O que essa pessoa faz para merecer a nota, no caso. Ou o que o flautista faz para merecer a melhor flauta. Então, Aristóteles queria dizer com a justiça distributiva, temos que analisar quem são as pessoas que estão recebendo os ônus e quem são as pessoas que estão recebendo o bônus. Aristóteles ainda argumenta que, dependendo do regime político, o que são ônus e o que são bônus pode variar. Aristóteles diz que os democratas identificam esse mérito com a condição de homem livre. Já os partidários da oligarquia identificam esse mérito com a condição de riqueza. E, por fim, os partidários da aristocracia identificam esse mérito com a condição de excelência. Então, para Aristóteles, dependendo do sistema político abordado, esse mérito vai variar. O velho Marx
já dizia lá na crítica ao programa de Gotha que no sistema comunista vai ser de cada um segundo as suas capacidades e a cada um segundo as suas necessidades. Veja, se eu tenho um talento para fazer trabalho manual, o Estado vai querer que eu faça trabalho manual e não um trabalho intelectual. E se, por outro lado, outra pessoa tem um talento para fazer um trabalho intelectual, o Estado vai aproveitar esse talento. Então a justiça distributiva, ela analisa esse mérito de cada um, o que cada um faz de melhor e o que cada um faz de pior. Então analisa a pessoa em seu contexto social. Com a justiça distributiva, a gente pode analisar duas coisas. Por exemplo, a gente pode analisar um programa como o Bolsa Família do governo federal. Então, se uma pessoa, devido a um contexto histórico específico, teve dificuldades de acesso a determinados bens jurídicos sociais, então a ideia do Bolsa Família ou a ideia, de um modo geral, dos programas assistencialistas é a de fazer com que esta pessoa tenha um apoio, um amparo do Estado para conseguir, da melhor forma possível, ter acesso a esses bens públicos, a esses bens jurídicos sociais. Tendo em vista a ideia de justiça distributiva, que também temos a ideia da política de cotas em universidades. Veja, a política de cotas privilegia isso, né? Se a pessoa foi marginalizada, se um grupo social foi marginalizado durante muito tempo e de modo que hoje seja mais dificultoso ele acessar algum bem jurídico social do que outros grupos, e no caso que eu estou comentando acessar uma vaga na universidade, então esse programa de cota na universidade facilita para que esta pessoa tenha uma oportunidade igualitária de acessar esse bem jurídico. Então a justiça distributiva, ela analisa o mérito de cada pessoa. Um grande exemplo também de justiça distributiva é o nosso imposto de renda. Imposto sobre a renda bruta dos cidadãos. O que é que caracteriza o imposto de renda? Qual é o princípio que rege o imposto de renda? O princípio maior é o princípio da solidariedade. E o princípio da solidariedade diz que em um Estado social, aqueles que têm mais devem contribuir com mais valores em detrimento daqueles que têm menos, que devem contribuir com menos valores. Então, aqueles que têm mais renda, mais dinheiro, eles vão ter um encargo social, um ônus maior. E aqueles e um bônus menor. Já aqueles que têm menos renda, menos riquezas, eles vão ter um encargo social menor, ou seja, um ônus menor, e vão ter um bônus maior, porque ou eles não vão pagar essa cota de imposto de renda, ou eles vão pagar com uma alíquota menor em relação àqueles que têm mais dinheiro. Então veja que é uma justiça proporcional, diz respeito a um contexto social, e é preciso analisar de que pessoa nós estamos falando para realizar essa justiça. Essa justiça não é simplesmente matemática, é uma justiça que tenta corrigir desigualdades anteriormente formadas para que no futuro gerar uma igualação, uma igualdade dessas duas pessoas. Aristóteles é muito conhecido por uma frase que ninguém cita como sendo de Aristóteles, mas está lá no livro 5 do Ética Nicômaco, que Aristóteles diz: devemos tratar os iguais igualmente e aos desiguais na medida das suas desigualdades. O que é que isso significa? Temos que analisar o mérito de cada pessoa, quem são essas pessoas e qual é o contexto social que essas pessoas estão envolvidas. Pessoas que atinam o imposto de renda, com igual capacidade de renda, devem ser taxadas com a mesma alíquota. E pessoas com capacidade de renda díspares devem ser taxadas com alíquotas diferentes. Pessoas que vêm de uma mesma origem social devem ter
os mesmos caminhos, devem trilhar os mesmos caminhos para acessar, por exemplo, a universidade. Pessoas com origens sociais diferentes devem ter caminhos diversos para acessar essa vaga na universidade. Então a justiça distributiva é isso. A justiça distributiva se caracteriza por uma subordinação entre soberano e súdito, é uma justiça proporcional e é uma justiça que analisa o mérito de cada um, o contexto onde essas pessoas estão envolvidas. Não é uma justiça tão somente aritmética, matemática. Diferentemente da justiça corretiva, que é a segunda espécie do justo particular que vamos analisar. A justiça corretiva, ela se caracteriza por três coisas. Primeiro, há uma relação de coordenação e não de subordinação. Segundo, é uma justiça não proporcional, é uma justiça aritmética, matemática mesmo, dura. E não é uma justiça que analisa o mérito, o conteúdo e quem são as pessoas. É uma justiça formal. Independentemente dos entes que estão envolvidos nessa relação jurídico-social, essa justiça, a justiça corretiva, vai valer da mesma forma. Então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é essa relação de coordenação. A justiça retributiva ou justiça corretiva é diferente da justiça distributiva, porque ela não pressupõe uma diferenciação entre os entes que entram nessa relação. Ela pressupõe entes iguais. Se trazermos mais uma vez para o âmbito jurídico, enquanto a justiça distributiva é uma justiça típica do direito público, a justiça corretiva é uma justiça típica do direito privado, onde os entes que se relacionam nesse processo que forma uma relação de justiça são entes iguais, igualitários, e um não é superior ao outro, um não tem mais direito que o outro. A segunda característica é essa ideia da justiça aritmética. Não há apreciações subjetivas. Não há que se falar que fulaninho é pobre, fulaninho estudou em escola pública, então ele vai ter mais direito que cicraninho que é rico, que estudou em escola particular, fazia curso de inglês, nasceu numa família de berço de ouro. Não há que se fazer essa distinção. Por isso que a gente chama essa justiça corretiva de uma justiça objetiva. Veja que só que Aristóteles ele divide essa justiça corretiva em dois momentos. Há a justiça corretiva que ele chama de justiça voluntária e há a justiça corretiva que ele chama de justiça involuntária. É muito claro isso, diz respeito à vontade da pessoa. A justiça corretiva voluntária é aquela que a pessoa entra nesse liame, nessa relação de justiça voluntariamente. Ela quer entrar, ela deseja entrar nessa relação de justiça. A relação de justiça involuntária é aquela que a pessoa, o ente, é forçado a entrar nessa relação de justiça. E a gente vai ver como uma pessoa é forçada a entrar numa relação jurídica, uma relação de justiça. Vamos ver primeiro a justiça corretiva voluntária. A justiça corretiva voluntária, Aristóteles já dizia, é aquela que o sujeito tem liberdade de estipulação e de vinculação acerca do conteúdo da relação de justiça. É um negócio aparentemente complexo, mas não é. Aristóteles quer dizer que os entes que entram nessa relação de justiça, eles querem entrar nessa relação de justiça. Eles querem estabelecer essa conexão, esse liame. O grande exemplo é a questão contratual. O contrato é um grande exemplo de relação de justiça corretiva voluntária. Porque ambos os contratantes querem fazer esse contrato, querem fazer esse liame intersubjetivo. Veja, o direito civil já proíbe que uma pessoa que está sendo coagida a encetar esse contrato, a formalizar um contrato, esse contrato pode ser anulável. Então veja, porque
não há um elemento de vontade, a relação não é voluntária. Então veja que os direitos são os mesmos desses contratantes. Eles é uma relação, como eu disse, de coordenação. Embora as prestações e o objeto possa ser diferente, o direito é o mesmo. Um não é superior ao outro. Pensemos no contrato de compra e venda. O que é o contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda é um contrato bilateral sinalagmático em que ambas as partes elas têm obrigações diferentes, mas o objeto é o mesmo. Como assim, Ronaldo? Imagine que eu queira vender uma mesa para outra pessoa. Essa pessoa ela tem a obrigação de me pagar o preço. Ela é a pagadora. E eu, que sou o vendedor, tenho obrigação de entregar o objeto, que é a mesa. Veja que eu não sou superior a essa pessoa, nem essa pessoa é superior a mim. A gente tem prestação diferente, mas o contrato, o objeto contratual é o mesmo. É um contrato de compra e venda sobre uma mesa. Só que eu tenho por dever entregar essa mesa e por direito receber o preço, e o meu pagador tem por dever entregar o preço, ou pagar o preço e receber a mesa. Então essa é a relação de justiça. E como acontece uma injustiça nessa relação da justiça corretiva voluntária? Há uma relação de injustiça quando a gente pactua que eu vou dar a mesa e o fulano vai me dar 50 reais, o pagador vai me dar 50 reais, e o pagador, desobedecendo o contrato, me dá 25 reais. Então veja que há uma relação de injustiça, porque nós pactuamos que a mesa vale 50 reais e ele tem por obrigação me dar os 50 reais. Então a relação de injustiça está quando uma das partes descumpre o que foi pactuado e coloca em prejuízo a parte contrária. No caso, o meu pagador me colocou em prejuízo, porque eu fiquei com 25 reais a menos. Qual é o papel? Como é que a gente corrige essa relação de injustiça? Por isso que é uma justiça corretiva. A gente faz com que ele pague o que me deve e retornemos a essa relação de equilíbrio. Aconteceria uma relação de injustiça também se ele pagasse o preço, que foi 50 reais, e eu desse a mesa para ele, faltando uma parte dessa mesa, faltando os pés da mesa. Então veja que ele pactuou receber a mesa inteira, aquela superfície plana, mais os pés acoplados. Só que eu só dei a superfície plana para ele. Ele está em prejuízo e eu estou em benefício. Aristóteles diz que é uma justiça aritmética, porque a injustiça faz com que um fique em malefício, em prejuízo, e o outro fique em benefício. Porque quando eu entrego a ele um objeto em perfeitas condições e ele não me dá mais os 50 reais e dá os 25, ele comprou o objeto por 25 reais. E embolsou os outros 25. Então ele teve benefício, mas não por um contrato lícito, porque ele desobedeceu aquela relação de justiça. Logo, ele incorreu em injustiça. Deu para entender, né? Então, só que tem uma outra relação de justiça, que Aristóteles chamava de justiça corretiva involuntária. Você me pergunta, como é possível, Ronaldo, eu entrar numa relação de justiça involuntária? Involuntária é aquela relação que eu entro independentemente da minha vontade. A gente sabe disso. Um grande exemplo são as relações que envolvem o direito penal. Veja, imagine o crime de furto ou o crime de roubo. O que é o crime de furto? O crime de furto é quando um sujeito, que é o sujeito ativo do crime, se apropria de uma coisa que não é sua, que a gente chama de coisa alheia, e essa coisa é móvel. Imagine que eu estou com minha bolsa ou uma pasta e um sujeito se apropria daquela pasta, me tornando, sendo beneficiado, porque ele pega um objeto que não é, ele se apropria de um objeto que não é dele e me trazendo malefícios, trazendo prejuízos, porque parte do meu patrimônio foi transferido para ele. Então, por isso que é uma relação
involuntária. Eu não quis participar dessa relação de justiça. Na verdade, foi ele que me forçou a participar da relação. Eu até então não conhecia o furtador ou o ladrão. Eu não conhecia. Só que ele fez com que a gente tivesse uma relação que é uma relação involuntária, porque ele furtou, roubou um patrimônio meu. Então como é que conserta isso? Devolve o patrimônio para a pessoa. Então essa é a relação corretiva. A relação corretiva, veja, independe da pessoa que está das pessoas, dos entes que estão por trás. Imagine que esse cara que me furtou, ou esse cara que roubou a minha bolsa, a minha pasta, fosse um pobretão, fosse um cara que não tivesse onde cair morto. E eu sou um cara muito rico, eu tenho muito dinheiro. Não interessa para a justiça corretiva. Não interessa se eu tenho muito dinheiro e o cara que me furtou, me roubou, ele não tem nada. Porque a justiça corretiva é uma justiça aritmética. Ela só quer, é uma justiça matemática. Ela é um intermediário entre a perda e o ganho. Então, quando o cara ele se apropria de um patrimônio meu, ele tem um ganho que é ilícito, porque a gente não pactuou isso. Então, agora veja, você poderia fazer uma crítica social e dizer, mas veja, você tem tanto dinheiro, isso é irrelevante para ele. Só que isso é irrelevante para a justiça corretiva. O objeto da justiça corretiva não é analisar o mérito da pessoa, o contexto social, quem é aquela pessoa. Esse é o objeto da justiça distributiva. A justiça corretiva é um justo meio entre a perda e o ganho. É um justo meio entre o excesso e a falta. E para isso é algo aritmético, matemático. E existe uma terceira espécie de justo, que é chamado de, Aristóteles chama de justo da reciprocidade. Esse justo da reciprocidade talvez seja a espécie de justo particular mais difícil de ser entendida em Aristóteles. Porque ela não se confunde, o justo da reciprocidade, ele não se confunde nem com a justiça distributiva, nem com a justiça corretiva. Não se confunda com a justiça distributiva, pois na justiça por reciprocidade não há subordinação entre as partes. E também não se confunde com a justiça corretiva, porque a justiça por reciprocidade é uma justiça proporcional e não meramente aritmética. Veja o que diz Aristóteles. A reciprocidade deve fazer-se de acordo com uma proporção e não na base de uma retribuição exatamente igual. Como explicar essa justiça distributiva tem tudo a ver com a questão das trocas humanas. Veja, inicialmente as trocas humanas eram feitas por uma espécie de escambo. E é isso que Aristóteles quer retratar na justiça da reciprocidade. Ele quer explicar como a gente passa dessa justiça que é feita por escambo, troca produto por produto, para uma justiça que é feita de modo plenamente monetário, que é feita pelo direito enquanto representante comum das diversas espécies de mercadoria. O direito é a moeda de troca comum que representa todas as mercadorias. É um valor que valora as demais mercadorias. Antigamente, Aristóteles fala, como é que um sapateiro vai trocar o seu produto pelo produto de um agricultor? Porque veja, numa sociedade medianamente complexa, nenhum agrupamento social produz todos os produtos que consomem. Eles produzem determinados produtos e trocam os seus produtos por outros produtos que são produzidos por outro agrupamento social. E é dessa troca que Aristóteles reflete acerca desse justo da reciprocidade. Como é que a gente vai estabelecer uma reciprocidade em coisas que são díspares? Em coisas que são fundamentalmente diferentes? Marx, ele avançou mais que Aristóteles, e é engraçado que Marx
no Capital, no livro 1 do Capital, ele cita Aristóteles e diz que Aristóteles não conseguiu chegar a essa conclusão que eu cheguei por uma questão de limitação temporal. O homem não pode escapar tanto assim do seu tempo. O que é que Marx falava? Um objeto, como é que a gente vai dar valor a um objeto? Um objeto vale a quantidade de trabalho necessário para produzi-lo ou extraí-lo da natureza. Isso está no Capital. Um objeto é a quantidade de trabalho necessário para produzir esse objeto ou extrair esse objeto da natureza. Mas Aristóteles não pensava assim. Aristóteles não chegou a essa conclusão. Não é que ele não pensava assim, ele não conseguiu chegar a essa conclusão por uma questão da limitação da sociedade grega. Mas Aristóteles já tinha essa preocupação. Como é que a gente vai chegar nessa reciprocidade entre sapatos e grãos de arroz, entre mesas e livros? Enfim, na verdade não tinha livros como a gente conhece, mas entre objetos fundamentalmente díspares. Aristóteles já diz, o dinheiro, a moeda, foi inventada justamente para ser esse meio termo, esse objeto de troca comum. Veja o que diz Aristóteles. Eis a razão pela qual todas as coisas que são objeto de trocas devem ser comparadas de algum modo. Aqui já está a noção de reciprocidade. E para essa finalidade foi instituído o direito, o dinheiro, o qual, em certo sentido, se torna um meio termo, visto que mede todas as coisas e, por consequência, também mede o excesso e a falta. Ele sempre volta a essa questão de equilíbrio. A justiça é um ponto de equilíbrio entre o excesso e a falta, o ganho e a perda, né? Veja que essa justiça da reciprocidade, ela não pode se confundir nem com a justiça distributiva, nem com a justiça corretiva. Porque, como eu disse, a justiça distributiva, ela há uma relação de subordinação, que não há na justiça por reciprocidade. E a justiça corretiva é uma relação aritmética, matemática. É dura. Na justiça por reciprocidade não há essa relação, porque é uma justiça proporcional. Veja, são essas as três espécies de justo particular. O justo particular distributivo, justo particular corretivo e o justo particular da reciprocidade. Mas, como eu disse, o texto de Aristóteles é complexo e eu ainda quero falar de duas coisas que são importantes na obra de Aristóteles. Primeiro, a distinção que ele faz nesse texto, que é uma distinção que não foi inventada por Aristóteles, porque os pré-socráticos já tinham essa noção, mas Aristóteles é o que elabora de forma mais sofisticada, que é a distinção muito cara aos juristas também. Os juristas retrabalham muito essa distinção, que é a distinção entre justo legal e justo natural. Aristóteles fazia uma distinção entre nomos e physis, como vocês estão vendo aí na tela. Porque nomos, physis, melhor dizendo, physis era aquilo, determinadas coisas que eram certas, que existiam por natureza. Existiam na natureza e o homem não tinha capacidade alguma de modificar essas coisas. Já o nomos, que é uma palavra grega que designa regra ou norma, são determinados contextos que o homem cria. Não são contextos naturais. São contextos que o homem cria. O homem interfere na sua criação. Veja que a physis, o homem não interfere na sua criação. Há um exemplo para isso. Por exemplo, a questão da lei da gravidade. É claro que a lei da gravidade não foi descoberta na época aristotélica. É uma descoberta moderna com Isaac Newton. Mas já existia gravidade na época de Aristóteles. Veja, a lei da gravidade é uma realidade que é presente na natureza, é uma lei da natureza que o homem não tem qualquer interferência sobre ela. O homem não pode dizer, não vamos respeitar a lei da gravidade, ela está lá e o homem se submete a ela, é constrangido por ela. Já tem outras coisas, como por exemplo o fato da sociedade grega dizer que os escravos ou as mulheres não eram cidadãos. Isso não é algo que vem com a natureza, não é algo imodificado.
é uma criação humana. Os gregos disseram que não era interessante a mulher, ou escravo, ou estrangeiro ser cidadão. É tanto uma criação humana que os homens modernos já não há mais escravidão. A escravidão, pelo menos no Brasil, é crime. E os estrangeiros e as mulheres têm direitos de cidadania, principalmente as mulheres. Os estrangeiros têm direito de cidadania, só que os estrangeiros é uma questão mais complexa e a sua cidadania é sempre limitada. Mas eles têm, todos esses entes têm direitos de cidadania. Então, ainda que não tão completos, por exemplo, um brasileiro nato tem mais direitos de cidadania do que um brasileiro naturalizado. Mas veja, ambos têm determinados direitos mínimos de cidadania. Então isso não é uma questão natural. Isso é uma questão de criação humana. Do mesmo jeito que nós dizemos que determinadas pessoas têm direito de cidadania, nós poderíamos dizer que essas pessoas não teriam esse direito de cidadania. Então é uma criação humana. Então Aristóteles faz essa diferença. Há coisas que são por natureza e são imodificáveis. E há coisas que são criação humana e, portanto, são modificáveis. Aquilo que é por natureza, que os gregos chamavam de physis, Aristóteles chamava de justo natural. E aquilo que é uma criação humana, que os gregos chamavam de nomos ou nomoi, Aristóteles chamava de justo legal. Essa é uma distinção que é importante de ser estabelecida. E por fim, a última coisa, o último detalhe do texto de Aristóteles é a questão da equidade. O que é a equidade? Veja, aí eu tenho que digredir um pouco mais, fazer uma digressão um pouco maior, porque a equidade, na obra de Aristóteles, serve para atenuar os rigores da lei. Veja que essa é uma discussão um pouco complexa e os juristas estão mais acostumados, talvez, do que os filósofos puros, porque é uma discussão muito grande na Faculdade de Direito, a questão da aplicação da lei, como o juiz ou o julgador, ele aplica uma lei que é geral para um caso que é particular. Aristóteles, veja lá, Aristóteles já tinha essa preocupação. Ele sabia que as leis eram gerais e abstratas. O que isso quer dizer? As leis não eram feitas por um sujeito específico, né? Tinham em vistas o interesse geral, o interesse comum, e variadas situações se encaixavam naquele interesse comum. Só que Aristóteles, ele reconhece que é difícil. Como a gente vai aplicar o geral no particular? Como é que a gente vai aplicar o abstrato no que é concreto? Porque o caso é particular e concreto. A lei ou a norma é geral e abstrata. Aristóteles pensa que essa aplicação nem sempre é simples de ser feita. Em alguns momentos ela é problemática. Pense no crime que eu citei há pouco, que é o crime de furto. O crime de furto é aquela apropriação alheia de coisa móvel. Aí você vai pensar, não, o crime de furto diz todo aquele que se apropria de coisa alheia móvel tem que ser punido pelos rigores da lei, de acordo com o Código Penal, de acordo com o artigo 155 do Código Penal, que fala do crime de furto. Então o sujeito incide no crime de furto. Só que será que todas as pessoas que se apropriam de coisa alheia móvel, elas devem incidir no crime de furto? Por exemplo, se uma pessoa ela está passando fome, a sua família, os seus filhos estão passando fome e ela furta um saco de leite ou furta um saco de feijão, será que essa pessoa ela tem que sofrer as mesmas penas que uma pessoa que, furta um banco, furta uma casa, furta objetos de grande valor? Será que a pessoa que furta para sobreviver, não morrer de fome, o que é chamado de furto famélico, e a pessoa que furta um banco ou furta uma casa, elas têm que ser punidas da mesma forma? Então Aristóteles diz que nesses casos, onde a lei parece ser muito dura para julgar ou para abranger um caso concreto, como essa questão do furto famélico, furto para garantir a sua sobrevivência, essa lei tem que ser atenuada. Essa lei é muito rigorosa
para regular um caso desse tipo. Então Aristóteles diz que é aí que uma das ideias da justiça é utilizar a equidade. A equidade é uma racionalidade em que aquele que vai julgar, aquele que vai aplicar a lei, ele atenua os rigores da lei para ser mais justo no caso concreto. Aristóteles cria uma metáfora e diz que a equidade deveria ser como a régua de Lesbos. A régua de Lesbos era uma régua que era flexível. Então imagine uma trena ou uma fita que serve para medirmos a nossa circunferência abdominal. Essa régua, que é uma régua porque ela mede o tamanho de um determinado objeto, essa é uma régua flexível que se adapta à superfície. Então é essa questão dessa adaptabilidade da régua de Lesbos que Aristóteles tinha em mente quando ele disse que a equidade deve ser igual à régua de Lesbos. Porque veja, a lei é dura, mas se utilizarmos a régua de Lesbos, a lei fica mais flexível e fica mais adaptada ao caso concreto. Aristóteles diz que a equidade é a justiça no caso concreto. Ou seja, não é justiça vendo apenas a lei, a regra geral, vendo cegamente essa regra geral e esquecendo de analisar o contexto em que essa regra geral é aplicada. Usar a equidade é entender o contexto em que essa lei, que é rigorosa, vai ser aplicada. Então, no caso de furto famélico, a nossa jurisprudência já exime esse sujeito que furtou para sobreviver do crime. Então, a equidade é isso, é uma atenuação dos rigores da lei, é a justiça no caso concreto. Pois bem, pessoal, essa aula foi complexa de muitos detalhes, mas o texto aristotélico é um texto que suscita muitas coisas, muitas digressões, muitas reflexões. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, dá um gostei aí, divulga nas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Até a próxima!